O IVC, Instituto de Verificação de Circulação, é uma entidade sem fins lucrativos que tem por objetivo certificar as métricas de desempenho de veículos impressos e digitais. Esse instituto passou a ter evidência esta semana por conta de um investimento milionário do governo do estado em mídias não credenciadas a este instituto. Não só por isso, mas pelo valor dado a uma publicidade, a uma empresa em que o dono também teria ligação partidária ao governo. Edmo Bernardes, qual é a relevância desse instituto no mercado publicitário? E é possível a mídia ser isenta da publicidade governamental ou independente apesar dos investimentos? Bom dia. Bom dia, Sandra, os ouvintes da CBN Ribeirão. Quanta pergunta, hein, Sandra? Quanto conteúdo importante e interessante nessa sua colocação. Na verdade, a gente vai aí esclarecer o nosso ouvinte. A pergunta da Sandra se refere aos investimentos do governo do Estado de São Paulo na publicidade do governo do Estado de São Paulo, que o ano passado já foi um investimento bastante superior ao que vinha sendo aplicado. E esses investimentos, particularmente nas revistas do empresário João Dória Júnior, que é o presidente do LIDE, que é uma entidade de lideranças empresariais, e que quem é do meio sabe do que nós estamos falando. O que acontece, Sandra, é que veículos de comunicação por setores, as emissoras de rádio e televisão, têm como entidade maior hoje de verificação no Brasil o IBOP. O IBOP é hoje ainda o maior instituto em termos de credibilidade para nós, agências de publicidade e anunciantes, com relação à audiência de televisão e rádio. Quando você fala de jornais e revistas, o IVC é o principal instituto do Brasil, pelo menos até agora, para verificar a circulação. Por isso, IVC, Instituto de Verificação de Circulação. Qual é a tiragem da revista tal, do jornal tal, ou aonde é distribuído ou são distribuídos esses produtos. E a questão que se coloca na imprensa nesse momento, o governo do Estado de São Paulo pagou R$1,5 milhão nas revistas do empresário João Dória Júnior, de abril do ano passado até começo desse ano. Bom, já seria uma questão de suspeição, aqui a gente não está acusando ninguém, mas já seria questão de suspeição porque essas revistas, num total de 7 desse empresário, não são auferidas pelo IVC. Então, todos os governos, inclusive o governo federal, para fazer anúncios, normalmente se baseiam nas audiências e ou tiragem e circulação de determinado veículo. Se o IVC é o principal auditor do Brasil, já se fica meio que suspeito o fato de não serem essas revistas auditadas ou verificadas pelo IVC. Não obstante a isso, o empresário João Dória Júnior se coloca candidato, aí é uma questão política, já não é mais uma questão publicitária, né? A prefeito de São Paulo o ano que vem e talvez pelo partido do governador do Estado de São Paulo. Não é meio deselegante isso, o fato de o governo do Estado de São Paulo estar jogando uma verba enorme num veículo que não tem verificação? É antiético você fazer uma coisa dessa nesse momento? Então é isso que a imprensa pergunta nesse momento. Se não era hora de uma demonstração de moralidade muito mais do que midiático em si, a atitude do governo do Estado de São Paulo no investimento dessa publicidade. Fica difícil entender e separar os interesses, né, Edmo? E principalmente, né, Sandra, e aí também não é a nossa área de propaganda e marketing, mas vale lembrar que nós estamos vivendo no país uma crise imoral nunca antes vista na nossa história. Então, qualquer coisa hoje, diante dos exemplos que a sociedade tem nesse país, qualquer coisa se torna, pelo menos presumidamente, imoral. E aí você vê uma atitude dessa, aí sim, você está dando ou pano para manga, ou asa para cobra, eu não sei qual é o termo aí mais popular
que os nossos ouvintes costumam ou estão acostumados a dizer, mas você está dando muita lenha para queimar nessa fogueira de dúvidas e incertezas com relação à moralidade do investimento publicitário do governo do Estado de São Paulo. Ficamos então com a reflexão, análise do Edmo Bernardes e também os esclarecimentos. Obrigada, Edmo. Um abraço a todos.